Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é o que fazer quando a palavra negativa, quando a crítica disfarçada de conselho vem de uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente preza muito, um familiar, muitas vezes pai, mãe. O que fazer baseado na Bíblia quando uma situação como essa vier na nossa vida? Acontece com você? Comigo aconteceu por muitas vezes, continua acontecendo e é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Já aconteceu de você querer planejar algo bacana, algo que vai mudar a sua vida, que vai alavancar a sua carreira, ou uma mudança de profissão, de cidade, algo do tipo, e você vai conversar com alguém, pedir conselho, e vem aquelas chuvas de palavras negativas, de desencorajamento, dizendo que você não vai conseguir? É triste, né? E é doído. E às vezes a pessoa toca lá naquele ponto que dói, que sabe aonde vai nos atingir. Por quê? Porque elas nos conhecem, né? Elas sabem aonde é o nosso ponto fraco. E parece que, gente, é impressionante como eles vão tocar lá naquela feridinha que mais dói. Por que que essa ferida dói? Porque ainda não foi curada. O que eu entendo, e vou dar um exemplo simples para que todos consigam entender também, é uma ferida. Vou dar um exemplo de um ferimento. Por exemplo, aqui eu tenho uma cicatriz, e se vocês conseguem ver, tem uma cicatriz aqui no meu punho, da qual eu fiz 3 cirurgias, há alguns anos, muitos anos atrás. E hoje em dia eu consigo tocar, eu sinto a cicatriz aqui, a pele é bem diferenciada, eu toco, eu movimento ela, eu olho para ela, ela não dói mais. Então eu consigo tocar, consigo falar sobre a cirurgia para vocês tranquilamente, que não vai mudar nada no meu dia, não vai alterar a minha percepção, não vai alterar a minha energia, porque é algo irrelevante para mim no dia de hoje. O que já causou dor lá atrás, hoje não causa mais. Por quê? Porque está cicatrizado. Então, primeiro ponto, nós temos que fazer com que as nossas feridas cicatrizem. E como que nós fazemos isso? Entendendo o processo. Se é algo que você passou lá no seu passado que você ainda não ressignificou, saiba que ressignificar faz com que essa ferida se feche e se torne uma cicatriz, da qual ali cicatrizada você consegue falar para as pessoas, consegue ajudar pessoas que estão passando por uma situação parecida com aquela que você já passou, mudar de vida também. Então eu vou ler para vocês aqui um versículo, em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Importante saber isso aqui, né, gente? Isso daqui foi um divisor de águas na minha vida, diante de tantas situações que eu já passei ao longo dos meus 40 e tantos anos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero tocar nesse tema, que é importante, porque às vezes você tá ali, falou algo, né, como eu já falei no início do vídeo, e a pessoa vem com aquela chuva de negatividade, de palavras torpes, de coisas que vai te entristecer e que muitas vezes vai te fazer desistir. Eu já adiei muitos sonhos, muito processo da minha vida por conta desse tipo de palavra. E o que eu quero que você entenda, na verdade, é que você não pode se deixar levar por esse tipo de conselho baseado na vida que aquela pessoa que está te aconselhando leva. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é aposentado, se aposentou com 45 anos trabalhando como ajudante, algo do tipo, não teve uma profissão, meu pai não estudou. E hoje em dia ele é aposentado, mora sozinho, tem as coisinhas dele simples, paga aluguel, né? Não tem uma casa própria e vive com uma renda que te beneficia hoje, né? Então, até o fim da vida dele, hoje ele tem 75 anos, ele vai permanecer recebendo esse valor que é dado pelo governo.
Então, gente, amo meu pai, admiro muito a luta dele, a coragem, tudo que ele viveu e vive até hoje, mas ele não tem a vida que eu quero ter. Você tá entendendo? Ele não tem condições de me orientar para uma decisão que vai mudar a minha vida financeira, porque ele não tem esse conhecimento, né? Nossa, eu sou eternamente grata à vida do meu pai por tudo que ele fez até hoje, o que ele representa na minha vida. Deus permitiu que através dele minha mãe me gerasse, então, mano, amo meu pai, sou eternamente grata, né, por Deus ter me colocado na terra através dele. Mas é uma pessoa que eu não tenho como pedir conselho na área em que eu quero atuar nesse momento. Um exemplo, rede social, meu pai não entende nada. Colocamos um celular para ele usar agora com o WhatsApp, tá tendo uma luta para poder entender, né, o que é tecnologia, o que é rede social, ele não consegue. Então, assim, o que eu quero dizer com isso para você? Que você não pode se basear num conselho, por exemplo, de uma rede social, de um vídeo como esse, de uma pessoa que não tem o entendimento necessário para me orientar. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a partir daí, você entenda sobre esse versículo que eu falei aqui para vocês agora, que muitas vezes, através de uma fala como essa, o inimigo astutamente, será que tá certo isso? De maneira astuta, ele lança uma palavra negativa, ele lança uma palavra de desencorajamento, só que nós temos que estar o quê? Atentos, não é verdade? É o que diz aqui na palavra. Nós temos que estar atentos contra as setas que ele pode lançar na nossa vida, né? Então, assim, se você perceber que é algo que vai te desencorajar, tirou a paz do seu coração, ora, pede sabedoria para Deus. Vai lá, não permita que o inimigo, através de uma palavra negativa, tire a sua paz, te desencoraje, faça você desistir do seu sonho, baseado na própria palavra. Porque está dizendo aqui, pessoal, que temos que estar atentos à cilada, não é verdade? Então, quando você tem esse entendimento, você começa a observar essas situações de uma forma diferente, né? E aí você, mas assim, pô, Laia, você falou lá no início que quando isso vem de uma pessoa que a gente ama, de uma pessoa que a gente gosta, de uma pessoa que a gente preza muito, o que fazer? Essas pessoas que conseguem tocar lá no cerne da nossa dor, não é verdade? É o pai, é a mãe, é uma avó, a pessoa que nos criou. Eles conseguem. Se é uma pessoa que não nos conhece, eles não têm poder não têm força para nos fazer desistir de algo, não é verdade? Então, nós temos que estar cientes de que quando vier essa fala, nós temos que saber dosar até que ponto aquilo me serve e a partir de quando eu tenho que desprezar essa fala, né? Por exemplo, entrou por aqui, saiu por aqui e vida que segue. Gente, vamos nos manter alinhados com a palavra do Senhor que nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, né? E como é que a gente vai fazer isso? É não permitindo que essas palavras nos desanimem, nos façam desistir. E isso não quer dizer falta de respeito não, tá? Porque no mesmo livro de Efésios, um pouquinho antes, no mesmo capítulo, no versículo 2 de Efésios 6, diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, gente, olha só que interessante. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar, que você vai desonrar o seu pai ou a sua mãe. Simplesmente você vai ter que entender que não faz parte do nível de conhecimento dele. Não faz parte do nível de conhecimento dela. Então, você vai ouvir, respeitar a opinião deles e pedir sabedoria para Deus, para que você consiga conduzir o seu plano sem desapontar, sem desrespeitar, sem falar alguma palavra que possa vir a magoá-los. E aí você pode ter certeza
que grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida, como Deus vai grandemente abençoar o seu projeto, a sua nova profissão, o seu novo curso. Eu não sei o que você pretende fazer, mas se porventura você está tentando fazer algo, está querendo mudar a sua rotina e tem ouvido palavras desse tipo, entenda que não é essa a vontade de Deus para sua vida, tá bom? Eu quero que você foque no seu objetivo, que você lute e entenda que através dessa mudança que você quer, até a vida deles você vai transformar, como com o seu resultado. Mas não é para mostrar para todo mundo que o mundo todo estava errado e você estava certo. Não, não é essa a intenção. A intenção é de você poder proporcionar para eles aquela vida que talvez eles nunca sonharam, eles nunca pensaram que alguém, um filho, pudesse dar essa oportunidade para eles. E Deus está te usando para que a partir de você, a história da sua vida seja transformada, da sua família, ao seu redor, seja transformada. Eu espero muito que essa palavra rápida faça sentido e que a partir de hoje você comece a dosar o que você ouve, comece a interpretar de uma forma diferente, baseado na palavra de Deus. Que Deus continue te direcionando para que você trilhe um caminho de sucesso, que você alcance todos os seus objetivos, continue honrando, respeitando, amando o seu pai, a sua mãe, ainda que eles venham a falar coisas que te chateiem, que te magoem, porque eles não têm o entendimento que você precisa nesse momento. E ainda assim, Deus permitiu que ele fosse seu papai, sua mamãe, e que o seu amor por ele continue sempre crescendo, que você continue honrando e entendendo que tudo isso faz parte do processo para o seu crescimento. A própria palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, né? Então você pode ter certeza que tudo que está te acontecendo hoje está servindo para o seu crescimento. Que Deus continue te abençoando, que você continue buscando os seus objetivos e que você alcance de uma forma linda, extraordinária e que venha contar o seu testemunho. Que Deus continue te abençoando. Tenha um ótimo dia.